Shalom, amigos e irmãos, nós vamos começar agora a terceira parte do capítulo 3 do profeta Jeremias. O título é A Chamada ao Arrependimento e o Futuro de Judá e Israel. Vamos iniciar no versículo 12. Essa terceira parte vai do versículo 12 ao versículo 18. Iniciemos. Vai, pois, e apregoa estas palavras para a banda do norte, e dize: Volta, ó pérfida Israel, diz Adonai, e não farei cair a minha ira sobre ti, porque eu sou compassivo, diz Adonai, e não manterei para sempre a minha ira. Então agora o Senhor está dizendo ao profeta Jeremias e até o reino do norte já tinha sido invadido pela Assíria no ano 722 a.C. Então agora aqui o Senhor está dizendo ao profeta Jeremias para ir falar com os remanescentes de Israel, o que conseguiram escapar da invasão assíria, praticamente da desolação, conseguiu escapar da desolação que a Assíria fez no Reino do Norte. Então provavelmente o profeta Jeremias, ou ele foi de fato até o Reino do Norte, ou ele se manteve ali próximo à divisa entre o Reino do Norte e o Reino do Sul, entre Israel e entre Judá. Provavelmente ele pode ter ficado na região de divisa, porque o Reino do Norte estava sob o domínio da Assíria. Então seria arriscado para ele ir até a Assíria e voltar e tornar-se um cativo. Então aqui no versículo 12 diz: Vai, pois, e apregoa estas palavras para a banda do norte, e diz: Volta, ó pérfida Israel, diz Adonai. Então aqui o Senhor está clamando aos remanescentes de Israel, as pessoas que sobraram do reino do norte de Israel, e está dizendo a essas pessoas: se arrependam dos pecados de vocês. Vocês tiveram um exemplo vívido do que a prática de idolatria causou ao reino do norte. Agora vocês estão no reino do sul, tentando escapar do poderio militar da Assíria. E agora eu digo a vocês aqui em Judá, ou aqui no reino do norte: arrependam dos seus pecados e volta para mim. E aqui ele diz ainda: porque eu sou compassivo. Ou seja, mostra que a longanimidade de Deus, ela excede a longanimidade do homem. A paciência de Deus, ela vai muito além do que o homem possa compreender. Mesmo depois do Reino do Norte ter sido desolado, casa incendiada, palácios, Betel e Samaria ter sido destruído, agora os que conseguiram escapar da devastação causada no Reino do Norte pela Assíria, agora o Senhor está dizendo para esses que sobreviveram: arrependam, se arrependam dos pecados, para que eu não continue com a minha ira sobre vocês. Porque eu sou compassivo, eu farei cessar a minha ira se vocês se arrependerem. Então aqui no versículo 12 em diante, Deus também coloca agora o Reino do Norte e Israel sob o plano profético, e ele clama para que tanto o Reino do Norte e Israel, para quanto o Reino do Sul, Judá, se arrependam dos pecados. Versículo 13. Então somente reconhece a tua iniquidade, reconhece que transgrediste contra Adonai teu Yahweh, e te prostituíste com os estranhos, debaixo de toda árvore frondosa, e não destes ouvidos à minha voz, diz Adonai. Então aqui o Senhor está dizendo: reconheça o teu pecado, reconheça que tu te prostituíste com os deuses das nações, reconheça suas práticas de idolatria, corrupção, depravação sexual, abuso de poder. Reconheça os teus pecados e eu te perdoarei. Reconheça que tu transgrediste contra mim
Reconheça que tu prostituíste, que tu iste aos ídolos das nações. E te prostituíste com esses ídolos debaixo das árvores frondosas. A árvore frondosa, como eu já disse anteriormente, era o local onde eles colocavam imagens, deuses ali das nações, e ali eles prestavam culto, incenso, alguns casos queima de crianças vivas, alguns casos queimas de adultos vivos. Ali também se praticava orgias sexuais, homossexualismo. O Senhor está dizendo: abandone as práticas da idolatria das nações, reconheça o teu pecado e volte para mim. Aqui o Senhor está dizendo para o Reino do Norte, mas também essa mensagem também serve para Judá, porque aqui o profeta está usando o Reino do Norte como exemplo para o Reino do Sul. Em outras palavras, olhe Judá, o que eu fiz com o Reino do Norte, porque eles não se arrependeram. Observe o que aconteceu com a nação, para que vocês mudem o rumo que vocês estão caminhando, para que vocês não tenham o mesmo fim que o Reino do Norte. Vamos em Romanos, na Brit Hadashah, capítulo 10, versículos 12 a 13. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Adonai de todos, rico para com todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome de Yeshua HaMashiach será salvo. Aqui o Senhor está dizendo que tanto o gentio quanto o judeu, para que sejam salvos, é necessário reconhecer o seu pecado e invocar o nome do Senhor, Yeshua HaMashiach, Jesus. Neste caso, no contexto aqui do Reino do Norte, era necessário clamar: Senhor, eu pequei contra ti, eu reconheço meus pecados, perdoe-me, e eu quero ser salvo pelo teu poder. Aqui, no contexto da Tanakh, durante o período do profeta Jeremias, eu usei já Romanos para mostrar que o método de salvação é o mesmo. É através de reconhecer os pecados e invocar Adonai. Antes de haver o arrependimento, é necessário que haja um reconhecimento das transgressões. Versículo 14. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz Adonai, porque eu sou o vosso esposo, e vos tomarei um de cada cidade e 2 de cada família, e vos levarei a Sião. Aqui trata do plano de conversão, presente e futuro. Aqui o Senhor está dizendo que Israel, se eles se arrependessem, eles poderiam participar das bênçãos de Judá, de Jerusalém, onde as nações gentílicas e onde Judá e Israel se achegarão a Jerusalém para o reino eterno, onde Yeshua HaMashiach se assentará sobre o trono e estabelecerá seu reino eterno. Então aqui, convertei-vos Israel, ó filho rebelde, diz Adonai. Aqui o Senhor está falando que Ele é o esposo, Ele está tratando o relacionamento com Israel e com Judá. E aqui, tanto Israel quanto Judá buscaram os amantes das nações. Os amantes nas nações, os ídolos. E aqui ele está dizendo: Israel, para que vocês possam participar do reino que será estabelecido de Jerusalém para o mundo, é necessário que vocês se convertam. Aqui trata do presente e do futuro. E houve no presente momento, aqui no período de Jeremias, um grupo de judeus do Reino do Norte que se converteu ao Deus de Israel. E aí eles acabam retornando para Sião, do cativeiro assírio, aos poucos. Então, muitos judeus que estavam escravos no Reino do Norte, o processo de retorno, o processo de vinda para Jerusalém começou de 587 a.C. a 537 a.C. Então, muitas das pessoas que estavam cativos na Assíria, do Reino do Norte, eles, à medida que eles iam se arrependendo e reconhecendo os erros, alguns
tiveram a oportunidade de se refugiar em Sião. E aqui trata não somente do plano presente, mas do futuro, porque no futuro, tanto Judá quanto Israel, tanto o reino do sul quanto o reino do norte, estarão debaixo da nova aliança. A nova aliança que Adonai fará com Judá e com Israel. Será um casamento eterno. Vamos agora para Jeremias, capítulo 31, versículo 31 a 34. Aqui é uma das alianças mais importantes que tem no Antigo Testamento, na Tanakh, porque ela trata do plano futuro de Israel, de Judá, e também trata das nações gentílicas que participarão desta nova aliança debaixo de Yeshua HaMashiach, Jesus. Que diz, versículo 31, Eis aí vem dia, diz Adonai, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante eu os haver desposado, diz Adonai. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz Adonai. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Yahweh, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece Adonai, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz Adonai. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados, jamais me lembrarei. Então aqui é a aliança mais importante da Tanakh, do Antigo Testamento, porque essa aliança ela será feita com Jesus, com Yeshua HaMashiach e com Israel e com Judá. E as nações participarão desta aliança, assim como a Eclésia, a igreja, já participa desta nova aliança hoje. Nós estamos debaixo da aliança, da nova aliança. Então o versículo 14 do capítulo 3 de Jeremias trata tanto dos remanescentes que foram cativos para a Síria, dos remanescentes que estavam em Judá. E aqui a mensagem que o profeta Jeremias é direcionada para eles, para que eles pudessem obter refúgio em Jerusalém, é necessário que eles precisavam se arrepender. Como também aponta para o futuro, onde o Reino do Norte e Judá participarão do Reino Eterno, onde não mais haverá divisão entre o Reino do Norte e o Reino do Sul. Tanto um quanto o outro estarão debaixo da nova aliança, que é estar debaixo do Rei Jesus, diante do seu trono davídico em Jerusalém, em Jerusalém, reinando de Jerusalém para todas as nações da terra. Versículo 15. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Aqui o Senhor está dizendo que durante o reino milenar, ou seja, o reino de 1000 anos, ele colocará governantes. E esses governantes que vão administrar a cidade, povos, províncias. E estes governantes não será qualquer governantes, será governantes segundo o coração de Adonai. E estes governantes apacentará com inteligência e com conhecimento. Não mais haverá líderes egocêntricos ou líderes deturpadores da palavra, que guiam o povo para a perdição, o declínio e a idolatria. Agora são líderes colocados pelo próprio Senhor, pelo próprio Yeshua HaMashiach. E aqui nós vamos entender sobre isso no capítulo 23, versículo 4 de Jeremias, que diz:
Levantarei sobre elas pastores que as pacentem, e elas jamais temerão, nem se espantarão, nenhuma delas faltará, diz Adonai. Versículo 5. Eis que vem dias, diz Adonai, em que levantarei a Davi um renovo justo e rei, que reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Aqui mostra que o reino milenar estará debaixo do reino justo do Messias. Todos estarão debaixo da nova aliança. Versículo 16. Sucederá que quando vos multiplicardes e vos tornardes fecundos na terra, então diz o Senhor, nunca mais se exclamará: a arca da aliança do Senhor, ela não lhes virá à mente. Não se lembrarão dela, nem sentirão sua falta, e não se fará outra. Então aqui dos versículos 16, 17 e 18, fala que a arca da aliança agora não será colocada no Santo dos Santos, onde o sangue do sacrifício era aspergido sobre a arca no dia da expiação. Agora haverá o próprio Messias, Yeshua HaMashiach, no lugar da arca. As pessoas não irão mais adorar com sacrifícios através da arca da aliança. Agora, o próprio sacrifício do Senhor estará lá, governando Jerusalém, Judá, Israel, e todas as nações participarão deste reino. Todos que se converteram ao Mashiach de Israel. E novamente, nós vamos agora para Jeremias capítulo 31, versículos 27 a 34. Eis que vem dias, diz Adonai, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá, de homens e de animais. Como velei sobre eles para arrancar, para derribar, para subverter, para destruir e para afligir, assim velarei sobre eles para edificar e para plantar, diz Adonai. Naqueles dias já não dirão: os pais comeram uva verdes e os dentes dos filhos a quem botaram. Cada um, porém, será morto pela sua iniquidade, de todo homem que comer uvas verdes. De todo homem que comer uvas verdes, os dentes se embotarão. Eis aí vem dias, diz Adonai, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz Adonai. Porque esta aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz Adonai, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Yahweh, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece Adonai, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz Adonai. Pois perdoarei as suas iniquidades e os seus pecados, jamais me lembrarei. Então, esta nova aliança fala que não haverá mais necessidade das pessoas fazerem evangelismo ou falarem sobre Yeshua, sobre Jesus, que ele salva, porque desde o pequenininho até o mais idoso conhecerão Yeshua. Todas as nações saberão que Jesus está assentado no trono em Jerusalém, e todas as nações irão para Jerusalém adorar a ele. Todas as nações conhecerão a ele, todas as nações saberão que é nele a cura, a poder, a salvação. Os filhos que nascerem durante o reino milenar, eles saberão que há salvação em Jerusalém. Jerusalém será o centro, a capital do mundo, o centro de adoração do mundo.
E aqui fala da nova aliança, onde todos os que se converterem, ou seja, os filhos que nascerem durante o reino milenar, saberão que através da nova aliança que Yeshua HaMashiach fez com Judá e Israel, eles serão salvos. Vamos agora entender um pouco mais sobre essa nova aliança na Brit Hadashah, no livro de Hebreus, capítulo 8, versículos de 5 a 11. Eu vou ler esses versículos na Bíblia de Dave Stern, a Bíblia do judeu crente no Senhor Jesus. A versão atualizada eu vejo que tem alguns erros aqui, por isso eu não vou ler nesta versão. Aqui é o Rav Sheu, o apóstolo Paulo, falando sobre a nova aliança. Comecemos no versículo 5. Mas eles servem no que é apenas cópia e sombra do original que está no céu. Quando Moshe ia começar a erigir a tenda, Deus o advertiu: tenha cuidado de fazer tudo conforme o padrão que lhe foi mostrado no monte. Agora, porém, a obra dada a Yeshua é muito superior à deles, assim como a aliança por ele mediada é melhor. Porque esta aliança, a qual aliança? A aliança mediada por Yeshua, por Jesus, foi dada como Torá, com base em melhores promessas. De fato, se a primeira aliança não tivesse dado espaço para a descoberta de erros, não haveria a necessidade da segunda, pois é Deus que achou erro no povo ao dizer: vejam, estão chegando dias, diz Adonai, quando estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. Ela não será como a aliança que fiz com seus pais no dia em que os peguei pela mão e os levei para fora da terra do Egito, porque eles, de sua parte, não permanecem fiéis à minha aliança. Dessa forma, eu, da minha parte, parei de me importar com eles, diz Adonai. Esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz Adonai. Porei minha Torá na sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Nenhum deles ensinará a qualquer outro ou a seu irmão dizendo: conheça Adonai, porque todos me conhecerão, do menor ao maior. Vou complementar aqui com versículos 12 e 13. Porque terei misericórdia das suas iniquidades e não me lembrarei dos seus pecados. Ao usar o termo nova, tornou a primeira aliança antiga. E tudo que se torna antigo e passa pelo processo de envelhecimento está a caminho do desaparecimento total. Então aqui o Rav Sheu, o apóstolo Paulo, falando sobre a importância da nova aliança. Então esta nova aliança, ela é nova, porque quem é o mediador desta nova aliança será o próprio Jesus. Ele que é o administrador agora, ele que vai estar no trono, ele que julgará. As pessoas conhecerão as leis. As pessoas saberão que através de Jesus será salvo. Não há mais necessidade de evangelismo, porque todos conhecerão a Jesus. Mas os filhos dos crentes serão necessário que eles se convertam também. E para que eles olhem o Mashiach, para que eles olhem o Mashiach e se convertam dos pecados para se converter ao Senhor. O capítulo também trata sobre o sacerdócio de Cristo. E aqui mostra que Jesus é superior a todos os sacerdotes e pessoas. Versículo 17 do capítulo 3 de Jeremias. Naquele tempo chamarão a Yerushalayim, o trono de Adonai. Nela se reunirão todas as nações em nome de Adonai. E já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. Então aqui no versículo 17 está falando do futuro de Israel e o futuro de Judá. Aqui está falando que Jerusalém será o trono do reino messiânico de Jesus, onde todas as nações de crentes participarão de um reino único com Israel e com Judá. Jerusalém
Jerusalém será a capital do mundo, onde todas as nações se convergerão em Jerusalém. Jerusalém não será mais uma terra de conflitos, de antissemitismo, de guerras sectárias, de embates militares com as nações. Será um centro onde as nações se orgulharão daquele lugar e saberão que Jesus estará lá como Rei eterno. Vamos agora para Zacarias, capítulo 14, versículos de 1 a 21. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Aqui fala sobre a segunda vinda do Senhor, de Yeshua HaMashiach, sobre Jerusalém. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Aqui está tratando do Armagedon, e aqui haverá grandes perseguições antes de culminar no Armagedon, e haverá uma parte que irá como cativo, os ímpios, e uma parte que Deus vai preservar, e eles entrarão vivos durante o reino, e eles entrarão vivos do reino milenar. Versículo 3: E então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Então aqui o Senhor está dizendo que Ele ajuntará as nações que estão tentando exterminar Israel, os judeus do mapa, e os crentes gentios que fazem parte agora do Israel. E Ele se levantará contra essas nações e pelejará contra elas. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte para Jerusalém, para o oriente. Os montes das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e outra metade para o sul. Aqui está dizendo que haverá um grande terremoto e abrirá uma fenda em Jerusalém. E aqui os remanescentes, os crentes judeus, os crentes gentios que permanecerem vivos, aqui Jesus colocará um lugar de refúgio para eles se protegerem contra a matança que haverá contra eles. Fugirei pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azael. Sim, fugireis como fugiste do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então verá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Aqui está mostrando que antes de Jesus vir governar e antes dele derrubar os seus inimigos com uma só palavra, haverá um grande terremoto em Jerusalém. Um terremoto em proporções mundiais. Acontecerá, versículo 6, acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo, mas será um dia singular, conhecido do Senhor. Não será nem de dia e nem de noite, mas haverá luz à tarde. Naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e outra metade até o mar ocidental. Não no verão e no inverno sucederá isto. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia um só será o Senhor e um só será o seu nome. Toda a terra se tornará como a planície Geba, a Rimon, ao sul de Jerusalém. Esta será exaltada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Hanael até os lagares do rei. Habitarão nela, e já não haverá maldição, e Jerusalém será habitada segura. Esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerreiam contra Jerusalém. A sua carne se apodrecerá, estando eles de pé. Apodrecer-lhe-ão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na boca. Aqui o Senhor mandará praga para as nações gentílicas, para aqueles que aceitaram o número da besta, o 666. Todos que aceitaram o número da 666, o Senhor trará maldições. E essa praga fará com que tanto os olhos quanto o corpo do indivíduo apodreça, com eles ainda vivos.
Naquele dia também haverá da parte de Adonai grande confusão entre eles, cada um agarrará a mão do seu próximo, cada um levantará sua mão contra o seu próximo. Aqui está dizendo que as nações se reuniram para destruir Jerusalém e os judeus e os gentios crentes, mas nesses conflitos de destruição de Israel, eles mesmos começarão a ter brigas entre eles, e um começará a matar o outro. Será uma carnificina, e ainda assim o Senhor mandará pragas. Também Judá pelejará em Jerusalém, e se ajuntarão as riquezas de todas as nações, circunvizinhanças, ouro e prata, e vestes em grande abundância. Como esta praga, assim será a praga dos cavalos, dos mulos, dos camelos, dos jumentos e todos os animais que estiverem naqueles arraiais. Haverá pragas que contaminará até os animais. E Judá, Jerusalém, conseguirá obter riquezas das nações vizinhas, o ouro e prata, porque já não terá mais vida nessas nações, então eles conseguirão se apossar das riquezas das nações e trazer para Jerusalém. Versículo 16: todos que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Aqui mostra que haverá festas anuais judaicas. Algumas festas continuarão a acontecer durante o reino milenar, e as nações deverão participar dessas festas e deverão ir até Jerusalém para adorar Jesus. Versículo 17: se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor, Jeová Tsabaoth, não mandará chuva sobre ela. Aqui mostra que se alguma nação se recusar a ir adorar em Jerusalém, Deus enviará seca para a nação. Observe bem que as nações elas serão habitadas inicialmente só por crentes, mas haverá durante 1000 anos prosperidade, retirada da doença, retirada da morte. E neste período haverá um grande crescimento populacional. E os filhos dos crentes necessitarão se converter ao Mashiach de Israel. Versículo 18: se a família dos egípcios não subir, nem vier, não cairá sobre eles a chuva. Virá a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Então aqui mostra que com o Egito Deus tratará de forma diferente. O Egito, que tem um histórico de perseguição contra Israel desde a época de José, agora Deus vai dar o troco para eles, e eles terão um castigo, e eles terão uma disciplina específica. Versículo 19: e este será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Naquele dia será gravado nas campainhas dos cavalos: Santo ao Senhor, e as panelas na casa de Adonai serão como as bacias diante do altar. Sim, todas as panelas de Jerusalém e Judá, santas ao Senhor, Jeová Tsabaoth, todos os que oferecerem sacrifícios virão, lançarão mão delas, e nelas cozerão a carne do sacrifício. Naquele dia já não haverá mercador na casa do Senhor, Jeová Tsabaoth. Então aqui mostra que tanto as panelas dos sacrifícios, que haverá sacrifícios novamente durante o reino milenar. Esses sacrifícios terão a grande importância. Por quê? Por causa dos filhos dos crentes que ainda não se converteram. Então o papel do sacrifício apontará para o Mashiach. Então os sacrifícios apontarão para o Messias. E os filhos dos crentes necessitarão se converterem ao Messias de Israel. E aqui no versículo 20 e 21 diz que tudo em Jerusalém será sagrado. As panelas, os cavalos, tudo será. Jerusalém será um novo país. Jerusalém será uma nova capital, um outro mundo.
de grande riqueza, prosperidade, e lá Jerusalém será elevado. As nações ficarão num nível mais baixo, geograficamente falando, e Jerusalém ficará no Monte Sião, no monte mais elevado, e todas as nações poderão olhar com um lugar de santidade, prosperidade e habitação de Adonai. E por fim, versículo 18. Naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel, e virão juntas da terra do norte, para a terra que dei em herança, a vossos pais. Aqui está mostrando que não haverá mais divisão entre o reino do norte e o reino do sul. Agora, as duas nações formarão uma única nação, e onde Deus, Adonai, habitará com o seu próprio povo, formando um só povo, e as nações também participarão, e haverá um povo, uma só fé e um só Senhor. Vamos para Ezequiel capítulo 37, versículos 15 a 28. Que diz, versículo 15: Veio a mim a palavra de Adonai dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de pau e escreve nele, para Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. Depois toma outro pedaço de pau e escreve nele, para José, vara de Efraim, e para toda a casa de Israel, seus companheiros. Ajunta-os um ao outro, faze deles um só pau, para que se tornem apenas um na tua mão. Quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo, não vos revelarás o que significam essas coisas? Tu lhes dirás, assim diz Adonai teu Yahweh, eis que tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e as tribos de Israel, seus companheiros, e ajuntarei a vara de Judá, e farei delas uma só vara, e se tornarão apenas uma na minha mão. Os pedaços de pau em que houveres escrito estarão na tua mão perante eles. Dize-lhes, pois, assim diz Adonai teu Yahweh, eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei para a sua própria terra. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem qualquer das suas transgressões. Livrá-lo-eis de todas as suas apostasias em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. O meu servo Davi reinará sobre eles. Todos eles terão um só pastor, andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, no qual vossos pais habitarão nela, e ele e seus filhos, os filhos de seus filhos, para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Farei com eles aliança de paz, será aliança perpétua. Estabelecê-lo-eis, e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. As nações saberão que eu sou Adonai, que santifico a Israel, quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. Então aqui mostra que não haverá mais o reino do norte e reino do sul. Haverá um Israel, e a capital será Jerusalém, a capital do mundo, onde haverá o tabernáculo, ou seja, Yeshua HaMashiach reinando de Jerusalém para todas as nações. E ali o Senhor ressuscitará Davi, e Davi será o príncipe, será o governante principal que liderará os outros governantes. Só vou fazer um pequeno resumo para que você possa compreender os eventos escatológicos, ou seja, os próximos eventos futuros e apocalípticos que estão para acontecer, para que você tenha uma visibilidade do plano que o Senhor fez para com Israel e para com as nações. Primeiro, inicia-se o Apocalipse, ou seja, a 70ª semana de Daniel, ou seja, 7 anos dos eventos apocalípticos. O Apocalipse se iniciará
num dia em que ninguém sabe. Quem definiu o início da 70ª semana de Daniel é o próprio Senhor dos Exércitos. É o próprio Jeová de Sabaoth. Este início acontecerá perto de dois grandes eventos. Primeiro, a remoção da eclésia aos céus. A remoção da igreja aos céus. O segundo evento é um ataque que pode acontecer um pouco antes ou durante os primeiros 3 anos e meio da 70ª semana de Daniel, com a Rússia e seus aliados, onde eles farão um ataque surpresa a Israel através do norte, junto com o Irã, junto com a Síria. Provavelmente ele usará algumas regiões ali do leste da Ucrânia, algum território da Arábia Saudita, o leste da Turquia, Iraque e a Líbia. Alguns desses ou farão uma aliança com eles militar contra Israel, ou a Rússia utilizará os territórios de algumas nações dessas que eu citei para fazer sua base militar para atacar Israel. Tudo exatamente da forma que está acontecendo nos dias atuais. Esse ataque à Rússia será praticamente um dos principais pontos do Apocalipse. É logicamente que o que marca o início é a remoção dos crentes do Senhor Jesus aos céus. Esse é o principal, seguido de Gog e Magog, que é a Rússia e seus aliados. Haverá um governo mundial. E esse governo mundial terá um líder que será o Antimachia e o seu braço direito, que será o falso profeta. E este antimessias será um homem, um líder que fará uma única religião, uma única política mundial, uma única economia mundial. E ele fará uma aliança de paz com Israel e os judeus durante 7 anos. Ele quebrará essa aliança que ele fez após 3 anos e meio. E ele perseguirá os judeus de forma implacável nas nações, assim como ele vai tentar destruir Israel. Neste 3 anos e meio primeiro, será reconstruído o 3º templo em Jerusalém, onde ele será profanado por esse falso Messias. Grande quantidade de pessoas na terra irão se prostrar a ele. Ele fará que ele é o Messias, que ele é o Deus, ele quer a adoração de todos os moradores da terra. E ele terá dificuldades, porque haverá muitos judeus crentes no Senhor Jesus que estarão pregando o Messias Jesus, o verdadeiro Messias. E ele vai se rebelar fortemente contra eles. E os eventos apocalípticos da natureza acontecendo. E por fim, nos últimos 3 anos e meio, será o grande extermínio dos ímpios sobre a terra, onde Deus fará grandes pragas sobre a face da terra e sobre os ímpios. Isso aqui é apenas um resumo para você ter uma visão dos eventos que estão por vir. E o anticristo, o antimessias, ele atrairá todas as nações para se levantar contra Israel e contra os judeus e contra os gentios crentes, para destruir e para pôr fim de fato a Jerusalém. Ele caminhará gananciosamente, vaidosamente contra Judá e contra Jerusalém. Quando todos chegarem em Meguido, haverá grandes batalhas entre vários países. Haverá muitas batalhas, e todas essas batalhas se culminarão no Vale de Josafá, ao sul de Israel. E ali será a guerra final, o Armagedon final, onde Jesus virá e colocará seus pés sobre o monte. E ele assim destruirá
todos os inimigos, todos que aceitaram o 666, o número sobre a testa e a mão direita, e com uma só palavra, todos os ímpios morrerão. Nesse processo de vinda de Mashiach, do Mashiach sobre a terra, haverá um grande terremoto, e este terremoto protegerá os crentes, tanto judeus quanto gentios, dos ataques que farão em Jerusalém. Deus destruirá tanto os judeus ímpios quanto as nações, os gentios ímpios, e só entrará aqueles que se converteram ao Messias de Israel. E assim, Yeshua HaMashiach virá sobre as nuvens com os crentes que morreram no Antigo Testamento, com os crentes que morreram durante a 70ª semana de Daniel e com a igreja. E descerá com os santos para fazer uma só festa agora no reino milenar com todos os crentes. E durante 1000 anos haverá paz e prosperidade. E durante o reino milenar haverá um reino milenar celestial e um reino milenar terreno. O reino milenar celestial é para a igreja e o reino terreno é para os crentes do Antigo Testamento, do Israel do passado, e para os crentes de Israel do futuro e da 70ª semana de Daniel. Satanás será preso por 1000 anos e haverá ali um grande crescimento de massa populacional em toda a terra, porque ali terão filhos e não haverá mais doenças. Não haverá mais doenças. Morte só vai haver para pecado, algum pecado específico. Mas haverá prosperidade como nunca houve na história da terra. Haverá uma grande prosperidade na terra. E acabou esse reino milenar. Pouco antes de cumprir o reino milenar, Satanás é solto para que aqueles que rejeitaram o Mashiach durante o reino milenar, aqueles que rejeitaram o Mashiach, eles possam ter a chance, o livre-arbítrio de escolher entre ser seduzido por demônios, por Satanás, ou se converterem ao Messias de Israel. Mesmo no reino de prosperidade e de paz, muitos ainda rejeitarão. E haverá o grande trono branco, onde Deus julgará todos os ímpios, do passado, do presente e do futuro, e os condenará para o lago de fogo. Então isso aqui é apenas um resumo, estou resumindo bem, há muitos detalhes que seria impossível resumir em tão pouco tempo. Mas para que você possa ter uma pequena visão, do plano escatológico dos eventos futuros. Baruch atah Adonai Eloheinu. Amém. Acompanhe o Ministério da VAR no Facebook, na barra de localização digite Ministério da VAR e curta nossa página. Acompanhe as mensagens expositivas dos profetas bíblicos e também as notícias nacionais e internacionais do ponto de vista cristão. Que Jesus, o Messias de Israel, te abençoe.